A vida de Estevão aqui, irmãos, nos mostra que a fé cristã nunca vai passar despercebida. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas isso não significa que ele se livrou, irmãos, das críticas, das falsas acusações, até mesmo da morte. Assim, irmãos, como Jesus também foi caluniado e perseguido, a igreja também hoje vai enfrentar a oposição. Em João, no capítulo 15 e 20, Jesus disse que se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Eu quero dizer para você que hoje a aula está imperdível e você não saia daí, porque já eu volto. Olá, meus queridos irmãos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, aluno da Escola Bíblica Dominical, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor. É sempre um grande prazer receber você aqui no nosso canal Plenitude dos Tempos. Eu sou o presbítero Clésio Oliveira e vamos para mais uma videoaula da classe dos adultos. Meus queridos irmãos, nós estamos indo para a lição de número 9, que será ministrada no dia 31 de agosto, lição que tem por título Uma Igreja que se Arrisca. Textuário muito importante para nós que diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7 e 55, a verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Irmãos, a leitura bíblica em classe, você lê, que é muito importante fazer essa leitura juntamente com os seus alunos em sala de aula. Irmãos, importante também aqui para nós é a apresentação desta lição e os objetivos da lição. Primeiro, que é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete a experiência da igreja hoje. Também, segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. O terceiro, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Irmãos, nós temos aqui nesta lição 3 tópicos, e esses tópicos aqui, cada um deles tem os seus pontos e nós vamos comentar os seus pontos aqui juntamente com cada irmão. O primeiro tópico, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Primeiro ponto a ser analisado é aprendendo com Estevão. Segundo, a fé sob ataque. O terceiro, a disputa com Estevão. E quarta, a falsa narrativa. O segundo, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Primeiro ponto a ser analisado, Deus na história do seu povo. E segundo e último ponto, corações endurecidos. Nós vamos para o terceiro e último tópico, Estevão e o martírio da igreja. Primeiro e segundo ponto que diz, contemplando a vitória da cruz. E segundo, perdoando os agressores, ou melhor dizendo, perdoando o agressor, como está na revista. Irmãos, eu quero começar esta aula, esta videoaula, de uma forma introdutória, aqui dizendo para os irmãos que a vida de Estevão é um marco inspirador para todos nós cristãos. Ele foi, irmão, sem dúvida, um homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de fé, sem dúvida, possuindo ainda uma reputação, irmãos, ilibada diante de Deus e dos homens. Mas, irmãos, eu quero dizer que as virtudes de Estevão, elas iam muito além. Estevão, irmão, também era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Por isso, irmãos, ele não temeu expor a verdade da palavra de Deus, mesmo quando estava sendo confrontado. E a palavra de Deus, ela confronta o pecado. E ele, irmãos, enfrentou oposição com coragem, assim como nós também devemos fazer, sem se importar, irmão, com o que pensariam dele. Fazendo, irmãos, aqui a apologética, que é a defesa da fé, mesmo que isso fosse lhe custar a vida. Isso que é interessante. Se fizermos aqui, irmãos, hoje um paralelo com os nossos dias de hoje, pensamos aqui, vamos parar para refletir. Será que os homens que são separados para o serviço de Deus, para a obra do Senhor, apresentam as mesmas características, irmãos? São cheios do Espírito Santo de Deus? São todos cheios de sabedoria e de boa reputação?
São todos irmãos, todos eles possuem conhecimento bíblico suficiente para defender a sua fé? Eu deixo aqui esse questionamento, comente aí. Eu quero aproveitar também, irmãos, e já pedir para você deixar aí, dar um like, né? Dar um joinha aí e aproveitar para se inscrever no nosso canal. É importante, porque o meu canal está crescendo agora, é importante que você faça isso para que os meus vídeos possam chegar muito mais longe e que muitas pessoas possam ver este canal, tá bom? Meus irmãos, aqui nós vamos já para o primeiro ponto, do primeiro tópico, que é Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. E aí o primeiro ponto a ser analisado, e eu já vou para a análise desse primeiro ponto, que diz aprendendo com Estevão. Vai olhando aí. Estevão, irmãos, aqui, sem dúvida, irmãos, foi um grande exemplo, como eu tinha dito, de fé. Estevão tinha uma fé sólida, uma convicção inabalável e uma coragem diante, irmãos, de toda aquela oposição que ele estava vivendo. Ele não apenas, irmãos, ele cria, mas também, irmãos, ele defendia e sabia defender a sua fé com base na onde? Nas Escrituras Sagradas. Sua vida, irmãos, ela nos ensina que a fé cristã, irmãos, sempre será contestada pelo mundo. Não tenha dúvida disso. Mas o crente, irmãos, ele deve estar o quê? Preparado para explicar, irmãos, e sustentar as suas crenças, os nossos valores diante dos questionamentos. Por que a nossa fé, irmãos, ela é contestada? Por que, irmãos, que a nossa fé, por que a gente sofre oposição? Porque simplesmente eles não aceitam este fato do que? Eles não aceitam o fato de ser Jesus, filho de Deus. Não aceitam esse fato. Segundo, eles não aceitam o fato de que somente a salvação está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles não podem aceitar isso, então vão contestar a nossa fé. Não aceita Jesus ser o Filho de Deus. Isso daí, irmãos, é loucura para os homens, já dizia o apóstolo Paulo. Um homem morrer por nós, veja bem. E ainda nos dá acesso a quem? A Deus. E isso, irmãos, nos tornar salvos em Cristo Jesus e ter um propósito de Deus e saber que há só um caminho que nos leva à verdade, irmãos. Paulo ele deixa isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, 18 até 25. Nós vamos ler este versículo aqui para os irmãos, que é muito importante. Pegue sua Bíblia e leia junto comigo, porque ele está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos o quê? Salvos, é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus, eles pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Irmãos, tanto os judeus como os gregos lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A igreja, irmãos, assim como Estevão, é chamada a se posicionar com ousadia e sabedoria e ser cheia do Espírito Santo. Quando nós somos confrontados, irmãos, precisamos lembrar que a defesa da fé não é feita, irmãos, com agressividade, mas com firmeza, a firmeza espiritual, mostrando a verdade do Evangelho como? Com mansidão e com temor, meu querido. Glória a Deus. E aleluia. Assim como Estevão, cada cristão, irmãos, deve cultivar o conhecimento bíblico e depender somente do Espírito Santo para resistir todas as pressões,
pois a fé que é contestada é também, irmãos, aqui uma oportunidade para todo crente de testemunhar a Cristo Jesus. Olha que interessante. A primeira carta de Pedro 3:15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha que interessante, estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo Paulo, irmãos, 1 Timóteo 6:12, ele diz: combate o bom combate da fé e apodera-te da vida eterna. Eles não podiam, irmãos, de maneira nenhuma resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, como Estevão falava lá em Atos 6:10. Eles não resistiam e não tinham outra maneira, irmãos, a não ser pelo ataque desmedido. Irmãos, e outra coisa aqui nós falamos muito de ser cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, nós precisamos saber aqui o que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Não é apenas, irmãos, o manifestar de uma espiritualidade efusiva em um culto, correndo, irmãos, sapateando, levantando o banco, gritando em alta voz. Essas expressões, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que quando são sinceras, têm o seu valor, mas elas, irmãos, não são critério para medir a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Afinal, irmãos, em um ambiente de culto, onde a presença de Deus se manifesta, onde é natural sentir a glória de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, eu quero dizer que o verdadeiro desafio está fora da igreja, fora das quatro paredes da igreja. Eu quero dizer para você que o desafio está no ambiente de trabalho, cercado por amigos que zombam ou que fazem brincadeiras impróprias, que se prova a autenticidade da nossa fé. Quando ninguém está olhando, o que se revela aqui, irmãos, quando ninguém está olhando, é o caráter de ser cheio do Espírito Santo. É manter-se, irmãos, aqui firme, mesmo que isto custe para nós a exclusão, em meio à zombaria e o desprezo. É preferir aqui, irmãos, perder privilégios do que negar a fé em Cristo Jesus e de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é que é bonito. E aí nós podemos aqui fazer um paralelo conosco entre o Gálatas 5:22, não é verdade? Porque Gálatas vai mostrar isso. Ele nos lembra, irmãos, aqui o quê? O fruto do Espírito Santo, que é o primeiro o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Estevão estava cheios destas características do fruto do Espírito Santo. São sinais evidentes, irmãos, da plenitude de Deus aqui em nós. Estevão, mesmo sendo apedrejado, irmãos, ele não reivindicou, ele não se irou, não devolveu os insultos por insultos. Por quê? Porque seus olhos, irmãos, ele cheio do Espírito Santo de Deus, os seus olhos estavam voltados para onde? Para o alto, ele estava olhando para Deus, ele contemplava a glória de Deus e mais Jesus como seu advogado à direita do Pai. Esse aqui é o segredo, irmãos, da vida cristã. Quem tem a convicção da glória futura consegue, irmãos, suportar a fúria do presente aqui. Enquanto o mundo se enfurece, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro crente, permanece olhando para o céu. Onde está a sua esperança, não é verdade? Fica então aqui a pergunta nesse primeiro ponto para todos nós. Estamos preparados para isso? Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto aqui, irmãos, é a fé sob ataque. Estevão, irmãos, cheio de fé e poder, ele realizava sinais e prodígios. Isso, irmãos, despertou o quê? A inveja de um grupo dos judeus, os helenistas, que vieram da diáspora, né? Eles que se levantavam contra Estevão. Os judeus helenistas, irmãos, eram judeus que viviam fora de Israel, espalhados pelas cidades do Império Romano e do mundo grego. Esse fenômeno aí é chamado de diáspora, que significa o quê? Espalhar e dispersar. Eles falavam o grego, o koiné, como língua principal e tinham forte influência, irmão, da cultura grega. Muitos deles só visitavam Jerusalém em festas religiosas, como aqui é do Pentecoste.
Na cidade, eles frequentavam aquelas sinagogas específicas chamadas as sinagogas dos libertos, que eram os escravos libertos da Roma, irmãos que frequentavam essas sinagogas. Elas eram organizadas por grupos regionais dos judeus, né? Vindos lá de Cirene, né? Como diz a Bíblia, de Alexandria, da Cilícia, da Ásia e etc. Eles eram irmãos religiosos, mas mantinham a mente moldada pela filosofia o quê? A cultura e a filosofia helenista, a cultura grega. E isso fazia eles resistirem ao evangelho de Cristo. Especialmente, irmãos, quando Estevão pregava que o templo aqui não era mais o centro da fé e que a lei já havia se cumprido em Cristo Jesus. E aí nós vamos para o que o autor está dizendo aqui, né? Aqui o interessante é observar o verbo grego aqui, anisteme, é importante falar disso aqui, que o verbo grego anisteme, o que significa levantar, também é usado em Marcos 14 e 57 para descrever as falsas testemunhas que se levantaram contra Jesus Cristo, mostrando que a perseguição contra Estevão foi uma continuação da oposição sofrida por Jesus Cristo. Assim como Jesus, ele foi atacado e seus discípulos também enfrentaram ataques, a oposição não se deu por causa aqui de crimes ou até mesmo de erro, mas porque a pregação de Estevão, irmãos, ela simplesmente esvaziava as sinagogas e atraía muito dos povos para o evangelho. Isso revela aqui, irmãos, um princípio, que uma igreja genuinamente bíblica e cheia do Espírito Santo sempre será contestada e perseguida, pois o evangelho, irmãos, ele confronta a direta religiosidade e expõe a verdade, expõe o pecado. A palavra de Deus expõe, e quem prega o evangelho de verdade tem isso no coração e vai sofrer, irmãos, com certeza a perseguição. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 e 12, e diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão que perseguições. Não tenha dúvida disso, irmãos. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto aqui, irmãos, disputa com Estevão. Então aqui, irmãos, no terceiro ponto, a disputa com Estevão, nós vamos já ver aqui esse dizer do grego susceteu, usado em Atos, e é traduzido como disputavam, né? Não significa apenas uma conversa comum ou uma discussão acalorada. O vocábulo aqui era muito usado em debates filosóficos e religiosos para indicar o confronto de ideias e de tentativas de impor uma visão de mundo sobre a outra. Assim, os judeus, irmãos helenistas, não estavam aqui apenas batendo boca com Estevão, não, mas organizando argumentos para sustentar a sua própria narrativa de tentar desacreditar a mensagem do evangelho. Veja só, era um embate intelectual aqui e espiritual no qual eles buscavam aqui minar a autoridade da palavra de Deus. Paulo também, irmãos, ele foi alvo de discussões sérias. Lembra em Atos 17 e 18 que ele confrontou contra os filósofos dos epicureus e até dos estoicos, né, que competiam com ele lá no templo? Assim também como Estevão, Paulo, irmãos, enfrentou embates com grupos que defendiam as suas filosofias e as suas tradições. A verdade de Deus, irmãos, sempre vai prevalecer, não tenha dúvida disso, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. É assim que a Bíblia diz. Apesar da oposição, irmãos, Estevão, ele falava cheio do Espírito Santo e sabedoria, e eles não podiam resistir da forma que Estevão falava. Ou seja, a disputa com Estevão não foi aqui, irmão, mero diálogo, mas um choque entre a cosmovisão humana, né? A visão humana e a revelação divina de Estevão. Algo que continua a acontecer nos dias de hoje e no meio e na vida da igreja, irmãos. Vamos aqui para o quarto ponto, as falsas narrativas. E aqui, irmãos, o quarto ponto, a falsa narrativa. Essa falsa narrativa sempre foi uma arma usada contra a fé cristã, não tenha dúvida. Nos dias de Jesus espalharam rumores
para desacreditar da sua missão. Uns diziam que eles enganavam o povo, né? Você vai ver lá em João 7,12, outros criaram até aquela mentira do corpo que havia sido roubado. O apóstolo Paulo também, irmãos, enfrentou acusações distorcidas, sendo acusado de subverter a ordem romana e até mesmo de anunciar deuses estranhos. Esses exemplos, irmãos, mostram que o inimigo sempre tenta desqualificar a mensagem pela mentira, pela verdade do evangelho, confronta o pecado e ameaça os interesses humanos, assim como no passado, hoje também a igreja é alvo de narrativas falsas, seja por distorções da mídia, seja por ataques ideológicos ou até mesmo religiosos. Em resumo, irmãos, aqui, as falsas narrativas sempre acompanharão a história do povo de Deus, mas a verdade do evangelho permanece inabalável. Cabe à igreja manter-se firme, confiante de que a luz, que, irmãos, vai resplandecer nas trevas. Porém, as trevas, irmãos, não vão compreender. O segundo tópico que diz Estevão e a igreja que defende a sua fé. O primeiro ponto, irmãos, Deus na história do seu povo. Estevão, irmãos, ele se destaca como o primeiro defensor da fé cristã e também o primeiro mártir da igreja. Em Atos 7, ele apresenta uma defesa fundamentada na própria história de Israel, mostrando que Deus sempre esteve conduzindo o seu povo rumo a um propósito maior na revelação de Jesus como Messias. Ele cita personagens centrais como o pai Abraão, José, Moisés. Ele ressalta que todos, de alguma forma, apontavam para a promessa de Cristo. Contudo, a mesma nação que aguardava o Messias terminou rejeitando o Messias. Isso revela uma lição importante, que é conhecer a história bíblica, irmãos, sem compreender o seu cumprimento em Cristo, é perder totalmente o foco e o plano de Deus. O grande ensino da defesa de Estevão é que a apologética cristã não deve girar em torno de debates que são vazios, mas sempre ter como alvo principal apontar para Cristo Jesus. Assim, aprendemos que a nossa fé, irmãos, se fortalece quando entendemos que toda a narrativa bíblica encontra-se na plenitude de Cristo Jesus. Em resumos, podemos citar aqui que Estevão, irmãos, nos ensina que defender a fé, antes de tudo, proclamar Cristo como o centro da história e da esperança do povo de Deus. Vamos para o segundo ponto, glória a Deus. Já vamos para o final, irmãos. O segundo ponto, corações endurecidos. Aqui, irmãos, ao finalizar a sua defesa, Estevão foi firme ao declarar que aqueles líderes eram o quê? Teimosos e de corações fechados para Deus. Mesmo após ouvirem essa exposição clara e bem fundamentada, eles escolheram o quê? Rejeitar a verdade. Isso mostra que muitas vezes, irmãos, o problema não está na falta de provas ou até mesmo dos argumentos, mas na resistência interior em aceitar a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureçais o seu coração. Deus, irmãos, ele vai oferecer sempre oportunidades para que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Mas não, ele não obriga ninguém a seguir a sua vontade. A dureza de coração, irmãos, ela impede a voz do Espírito Santo de agir e tornar a pessoa semelhante aos que no passado rejeitaram os profetas. Esse texto nos alerta, irmãos, que a incredulidade é fruto de uma escolha e que corações, irmãos, endurecidos fecham as portas totalmente para a graça de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer, não há defesa convincente que alcance alguém que decidiu resistir à verdade. Por isso, irmãos, precisamos sempre de cultivar o coração sensível e obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos então para o terceiro e último tópico aqui, irmãos, que tem 2 pontos. O terceiro tópico aqui, Estevão e o martírio da igreja. E aqui diz, contemplando a vitória da cruz. Nós vamos já fazer aqui, finalizar o primeiro e o segundo ponto, né? Que é muito importante para nós e para todos vocês, professores. Deixa aí um like e se inscreva no nosso canal. Aqui, irmãos, eu quero dizer para você sobre
o texto sobre Estevão, ele nos apresenta aqui, irmãos, dois pilares fundamentais da fé cristã, que servem de modelo para igrejas nos dias de hoje. O primeiro é o quê? A contemplação da vitória, irmãos, da cruz. Isso é muito importante. Diante, irmãos, da sua perseguição, o Estevão não se acovardava, ó, veja só, mas focava em quem? Em Cristo glorificado, que estava à mão direita de Deus. Lá em Atos 7:56 ele fala isso. Essa visão, irmãos, lhe dá força necessária para enfrentar o seu martírio. Essa mesma fé ecoada por Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1, em 21, onde ele declara o quê? Para mim é o quê? O viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. Para aqueles que fixam os olhos na vitória de Cristo, a perseguição é até a morte, perdem o seu poder aqui, irmão, de intimidação. Segundo, irmãos, o perdão ao agressor. O ato final de Estevão é maravilhoso, porque o ato final dele imita a quem? O próprio Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo ou não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Estevão aqui clama da mesma forma dizendo: não imputes este pecado, Pai, perdoa-os e não imputes esse pecado. Esse é o modelo de uma igreja que, em vez de buscar a vingança, irmãos, se doa e se sacrifica pelo bem dos outros, incluindo seus próprios opressores, né, os seus próprios agressores, demonstrando aqui um amor que transcende, irmãos, as circunstâncias terrenas. Romanos 12:14 nos instrui: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. O maior testemunho do crente, irmãos, pode ser a sua maior dor. A maior fé do crente, irmãos, é na perseguição, nas provas e nas lutas. Que Deus abençoe. Mais uma lição concluída em nome de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like e todos os irmãos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.